Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem que entender que quando a questão fala assim, ó, tem-se uma haste luminosa, que no caso é essa partezinha aqui, né? Essa haste luminosa é entendida como uma fonte primária de luz, né? Tudo que se refere luminoso é porque é uma fonte primária, né? Tipo uma lâmpada ligada é luminosa. O sol é uma fonte luminosa. Isso tudo são fontes primárias de luz. É como se a gente tivesse mergulhado uma lâmpada na água, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai emitir vários raios de luz, que eu desenhei aqui nessa corzinha pra gente. Esses raios de luz, eles vão chegar, né, na superfície de separação entre o ar e a água, e dependendo do ângulo que ele chega, vai acontecer ou a refração ou a reflexão total. A reflexão total, ela depende do ângulo limite, tá? Que já é dado ali pela própria questão, porque o ângulo limite não tem como a gente calcular assim certinho por uma fórmula ou ângulo em si, né? Então, a gente calcula a partir do seno. A gente diz que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor, que é para onde o raio de luz deveria estar indo, dividido pelo índice de refração maior, que é de onde o raio luminoso está saindo. Então, como ele está saindo da água, que tem índice de refração 4/3, está indo para o ar, que tem índice de refração 1, o seno do ângulo limite fica 1 sobre 4/3. Fazendo essa divisão de fração, né, que é você pegar e inverter a fração de baixo e multiplicar pela de cima, fica 1 vezes 3/4, que dá 0,75. Então, o seno do ângulo limite é 0,75. Ali a questão já deu pra gente, né, de graça, que o seno de 48,6 graus a 0,75, então o ângulo limite é 48,6 graus, tá? O que vai acontecer? Vários pontinhos, né, dessa haste luminosa vão estar emitindo luz. Todo mundo emitindo luz, emitindo luz, emitindo luz. Esses pontos aqui, ó, eles vão emitir luz, e a gente sempre considera o ponto extremo aqui para fazer a comparação, né, dos ângulos, porque ele é o ponto máximo que pode ser atingido com o raio de luz, né? Porque os outros aqui, ó, por exemplo, todos os raios que atingirem essa parte aqui da boia, eles automaticamente vão ser refletidos, então não nos interessa. E aqui, todos os raios que forem atingir essa parte aqui, ó, considerando a parte, né, que sofre a reflexão ali, vai ser com um ângulo maior do que o ângulo limite. Então, eles também vão sofrer reflexão total, e daí você não consegue enxergar. Tá? E o que acontece? Vai existir uma determinada parte, um comprimento que você vai conseguir ver, que vai sofrer refração. Por quê? Quando chega aqui, obviamente, reflete, né? Mas daí, quando chega aqui na superfície, perceba que eu já desenhei o raio aqui para você, ó. Esse raio chegando aqui, ele teria mais ou menos esse ângulo, tá? Esse ângulozinho aqui. E esse ângulo vai ser menor do que o ângulo limite. Se o ângulo é menor do que o ângulo limite, então passa sofrendo refração e permite que as pessoas vejam lá da água. Perdão, lá do ar, né? Dentro da água. Esse ângulo limite, ele vai ser alcançado só quando eu atingir um outro ponto aqui da superfície da água, né? De forma que o ângulo aqui seja igual ao L. Mas todo esse intervalo aqui em que o ângulo, né, que ela vai formar, for menor do que L, vai sofrer a refração. Por isso que em uma determinada região aqui, né, dessa superfície do ar, a gente vai conseguir ver essa partezinha da haste luminosa que não sofre reflexão total já aqui nessa superfície. Por que tem que sofrer reflexão total exatamente nesse finalzinho da boia? Para que todos os outros ângulos depois da boia, né, vão ser maiores do que o seno do ângulo limite. Então, todos eles sendo maiores, vai haver reflexão total aqui também. E aqui acontece a reflexão natural por atingir um corpo sólido, né? E aqui, então, esse é o limite para considerar o seno do ângulo ali. Aqui, ó, esses outros raios, conforme eu expliquei para você, até que eles atinjam o valor do ângulo limite, né? E depois disso eles fiquem maior do que o ângulo limite, acontecendo a reflexão total sempre. Existe esse pequeno intervalo aqui, que eu risquei aqui para você, ó.
esse pedacinho aqui, onde o ângulo que ele vai formar, né, vai ser menor do que o ângulo limite, ó. Por exemplo, se ele vir até aqui, ó, esse ângulo ainda vai ser menor do que o limite, só considerando, né? Então, a gente considera que essa parte vai ser vista por um pedacinho aqui. Como que eu calculo qual vai ser, né, o comprimento máximo para que aconteça essa reflexão? Eu tenho aqui o seno de L, isso aqui é uma vertical, a haste também está vertical. Duas paralelas com uma transversal, os ângulos opostos são iguais, então esse ângulo aqui é L. Eu tenho essa distância aqui e eu posso descobrir essa daqui pela tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então fica 1,13 igual a 2,26 dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente é 2,26 dividido para 1,13, que é igual a 2 metros. Então, a máxima distância, né, que vai ser possível acontecer a reflexão total nessa superfície de separação aqui da boia, vai ser 2 metros. 0,5 metros para baixo vai acontecer essa reflexão total apenas mais lá para frente e vai existir uma região aqui que ela vai refratar. Por isso que é possível ver 0,5 metros de 2,5 metros totais da haste. Então, para fazer a porcentagem, é só dividir um pelo outro. Fica 0,5 dividido para 2,5, que dá 1/5, que dá 20%. Então, a gente pode ver 20% dessa haste. Mas a questão dos raios de luz aqui vai ser essa, né? De que o ângulo limite ali precisa ser respeitado, tá bem?